E tem uma nova oportunidade na pós-graduação estrito sensu na Universidade Franciscana. É o doutorado em Ensino de Humanidades e Linguagens. As inscrições para a primeira turma estão abertas e é sobre isso que vamos falar agora. Para apresentar o PPGEL, eu recebo no estúdio o coordenador do programa, o professor Diego Carlos Zanella. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bruna. E também uma mestranda em Ensino de Humanidades e Linguagens, a Vanessa Pagnussati. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Professor, então a gente está comemorando aí uma conquista, né? O mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens tem 9 anos já, comemora agora em agosto. Então, e celebra a criação agora do doutorado aprovado pela CAPES no final do ano passado. Quero saber como que está a expectativa de vocês. Olha, nós temos muita expectativa, Bruna, com o doutorado, porque o grupo, né, o corpo docente que vem trabalhando já nesse período com o curso de mestrado, foi amadurecendo, né, foi se desenvolvendo enquanto grupo, enquanto pesquisa também. E sem falar dos resultados que a gente vem alcançando, né? Nós temos sempre as turmas praticamente cheias todos os anos com os alunos, temos uma boa procura. Então isso fez com que o grupo também amadurecesse em termos de pesquisa e alguns anos atrás começasse a pensar na proposta de um doutorado. Então a conquista que a gente teve finalzinho do ano passado com a aprovação e agora com o início da primeira turma, né? Então esses 9 anos de curso de mestrado já nos traz aí uma expectativa e também uma projeção futura que a gente pode ter em termos de programa de pós-graduação. E agora, então, explica pra gente o que é essa área, Ensino de Humanidades e Linguagens. Então, é uma área relativamente nova, né? Vale dizer que quando o curso de mestrado foi criado há 9 anos atrás, ele foi o primeiro programa de pós-graduação com nível de mestrado no Brasil a usar essa nomenclatura, né? Esse nome, Ensino de Humanidades e Linguagens. E agora nós somos, de novo, o primeiro curso de doutorado com este nome. Mas a área de ensino, né, que procura tratar dessas questões mais relacionadas à atividade docente, pedagógica, ela já é um pouquinho mais antiga, mas não é tão antiga em comparação com outras áreas, com outros grupos de pesquisa que existem no Brasil. Ela é uma área que tem aí, começou a se desenvolver a partir do ano 2000, mais ou menos, se organizou como área, e a grande preocupação dela são com os sistemas relacionados ao ensino, à formação de professores, mais voltado ao ambiente institucionalizado de ensino, né? As escolas, a universidade, a esse tipo de ambiente. Mas também outros, né? Como, por exemplo, outros ambientes educacionais onde existem ensinos, institutos, cursos técnicos, por exemplo, ou até mesmo empresas que têm um espaço educacional interno. Então, é uma área bastante nova no Brasil e nós temos, então, esse programa que procura concentrar esse conjunto de áreas que entram nesse escopo aí que a gente chama de humanidades e linguagens. Tem um conjunto de ciências que faz parte das humanidades e das linguagens e o corpo docente do programa, então, trabalha com essas áreas, com esses conhecimentos, óbvio que voltado para os processos de formação, de educação, de ensino, da educação básica, mas também da educação superior. E para a gente entender melhor essa área, então, eu quero trazer o exemplo da pesquisa da Vanessa, gente que é formada em letras, professora há mais de 20 anos de redação. Sei que a tua pesquisa tem tudo a ver com a tua área profissional, né, Vanessa? Explica para a gente um pouquinho, então, qual é a tua pesquisa. Exato. Eu, na verdade, procurei o MEL porque há tempos eu busco investigar a minha prática. E aqui eu encontrei, na verdade, tudo que eu buscava, não é? Que é a questão que me incomodava na produção dos meus alunos, que era a questão dos repertórios que eles usam nas redações. Então, eu investigo, não é, a influência da fonte digital na construção do texto dissertativo argumentativo nas redações do Enem. E aí eu vou analisar as redações de 1998 até 2023, num período de 5 em 5 anos. Aí vamos verificar também como é que esses alunos, esses candidatos, estão incorporando essas informações, esses repertórios, essa seleção de conteúdo dentro das redações. Então, a gente tem toda essa evolução da fonte digital, né? E hoje nós estamos aí também com uma aliada ou não,
né, que há uma dúvida, né, que é a questão da inteligência artificial, e nós sabemos que tem muitos alunos que estão buscando, não é, essa preparação também com a inteligência artificial. Além da inteligência, eles estão buscando fontes também, que é o TikTok, em algumas redes sociais. Então, a gente busca investigar de onde eles estão se abastecendo de informações para usar na redação como argumento. E eu sei que tu vais qualificar daqui a pouquinho, né? Em breve. Tu já tens aí algum resultado, alguma projeção para nos passar? O que na verdade, ainda não temos muitos resultados, mas o que dá para perceber? Que houve essa evolução da fonte digital e a cada ano o que percebemos nas redações do Enem? Uma redução do número de redações nota 1000. Então, por exemplo, lá no ano de 2013, nós tivemos em torno de 400 redações nota 1000, sendo que no ano de 2024, 12 redações nota 1000. E o INEP, no ano passado, informou que ele iria descontar aqueles repertórios de bolso que os candidatos estavam usando. O que é o repertório de bolso? Aquele repertório que é replicável, ou seja, que ele já viu em alguma redação nota 1000 e ele faz como se fosse um copia e cola, né? Então, a nossa ideia é investigar isso. Por que está acontecendo esse fenômeno, não é? Então, talvez é dessa fonte digital, é de uma rede social que está interferindo nesse processo, nessa organização desses repertórios? Porque um dos desafios do mestrado e agora do doutorado, professor, é tentar, então, trazer essa tecnologia para a sala de aula, né? De que forma ela pode ser usada e se é uma forma positiva ou negativa, né? Acho que esse é um grande desafio dentro dessa área de ensino hoje em dia, né? Isso, esse pode ser um dos grandes resultados dos estudos desenvolvidos no programa, por exemplo, independente se nível de mestrado ou de doutorado, porque um dos objetivos do programa também é promover o desenvolvimento, a inovação no ensino, na educação e o aperfeiçoamento dos professores no uso das tecnologias, e aí elas podem ser as mais variadas possíveis, não precisa ser só inteligência artificial, mas outras também, a utilização de recursos midiáticos na sala de aula para potencializar o ensino e a aprendizagem dos estudantes. Esse pode ser um grande diferencial, porque assim como a sociedade vai evoluindo, vai se modificando com o progresso tecnológico, por que a sala de aula também não pode se modificar? Por que ela precisa ter sempre a mesma estrutura? Então, veja, quando a gente se apropria, a gente entende melhor o uso desses recursos todos na sala de aula ou nos espaços educativos, quem ganha com isso é o processo educativo, é a educação, são os estudantes que aprendem melhor, são os profissionais que se adaptam, que se desenvolvem, que utilizam recursos diferentes. Então, há também um acompanhamento, né, do desenvolvimento tecnológico da sociedade na sala de aula também. Então, eu vejo que esse pode ser um dos grandes resultados, um dos impactos que o curso, né, que o programa pode deixar na vida dos seus egressos. Perfeito. E dentro da tua experiência profissional, tu já sente essa mudança em relação ao teu tempo de mestrado, assim, o que tu já adquiriu no mestrado que tu pôde levar para a tua vivência em sala de aula? As minhas aulas estão mais bem qualificadas, não é? E usando a questão das tecnologias, como o professor colocou. Mas aí vem a importância do professor como orientador dessas tecnologias. Que ele precisa mostrar que tem que ter criticidade, tem que ter a questão da ética na informação, né? E aí vem outros conceitos também que eu trabalho na minha dissertação, que é a questão do letramento digital, que é muito importante o aluno ser letrado digitalmente hoje, porque ele tem que ter essa noção do que é verdadeiro, o que não é, para usar depois lá no texto. Então, o mestrado aqui da UFN, do MEL, né, ele é muito importante também para as trocas que a gente tem dentro da sala de aula, porque nós temos assim, uma troca muito rica, porque tem várias áreas. Então, eu sou das letras, aí tem o pessoal do direito, da psicologia, da pedagogia, da história e outros cursos que enriquecem a nossa prática, as nossas vivências. Então, a gente tem muita troca e troca de experiências, não é? De cada uma das suas aulas. É bem importante isso. Isso ia chamar a atenção, né? A Vanessa é professora, né? Formada em letras, mas o público-alvo é vasto, né, professor? Então, vamos falar do doutorado. Como é que o aluno, né, interessado, estudante, enfim, pode acessar, pode se inscrever?
O edital, então, já está aberto, como você disse no início, Bruna, já está aberto, mas pode acessar o nosso site, né, via o site da Universidade Franciscana, as informações estão todas ali disponíveis. O público interessado, né, são os próprios egressos do curso de mestrado, mas também outros profissionais que já têm o nível de mestrado concluído, de outros cursos que têm afinidade, ou então aquele profissional que quer, né, que se interessa em melhorar a sua prática, como a Vanessa comentou agora há pouco, né, a sua própria prática docente, né, em nível de doutorado. Claro que a exigência é sempre que haja antes um curso de mestrado já concluído, né, mas quer estudar a sua prática docente, então o programa está aí aberto com informações para esse público alvo interessado. A Vanessa, no caso, é bolsista, né, do programa, Sim. né? Vanessa, professor, tem essa previsão de bolsas, então, também, para quem for cursar, como é que está essa situação? Sim, temos previsão de bolsa, né? O curso já tem algumas bolsas, né? Então, a disponibilidade das bolsas é mediante conforme as agências de fomento disponibilizam, ou conforme os alunos que possuem a bolsa e vão concluindo o mestrado, ela vai sendo disponibilizada para novos ingressantes, né? Novos estudantes bolsistas. Mas temos sim a possibilidade de bolsas. A universidade, nesses últimos anos, está investindo muito na internacionalização, né, professor? Que é um ponto muito alto e muito importante para os pesquisadores. Então, o aluno que ingressar agora, tanto no mestrado quanto no doutorado, também pode ter acesso a essa questão da internacionalização? Com certeza, Bruna, com certeza. Só com o curso de mestrado, alguns dos professores do curso já mantêm alguns contatos de internacionalização. A gente já tem alguns países que podem ser de destino para um período de estudos, uma participação em congresso, por exemplo, para começar a promover essas trocas. Então, isso, em alguma medida, já acontece no curso de mestrado e, obviamente, que agora, com o curso de doutorado, isso se potencializa ainda mais. Porque com o curso de doutorado, nós temos uma oportunidade maior, por exemplo, do estudante sair e fazer um período de estudos no exterior, né, num outro país, conhecendo uma outra realidade, se aprofundando num determinado tema. Então, isso agora se potencializa, né? Mas já existe no curso de mestrado e agora fica ampliado, então. Olha só, muitas oportunidades. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Obrigada, professor. Sucesso aí no doutorado, né? A Vanessa também que vai qualificar. Isso. Boa sorte na tua qualificação. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês.